Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Bênção de Paz, Na Trilha do Mestre. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. É importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas segue-me, como quem afirma que, se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela para que não venhamos a permanecer na sombra da indecisão. O que é interessante no estudo dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando a gente faz aquela leitura imparcial dos evangelhos, querendo absorver, querendo conhecer, realmente a gente vai reconhecer na figura do Cristo uma figura ímpar, uma figura que demonstra ali pelas palavras, pelas atitudes, ser um ser especial, um ser muito diferente de tudo que a gente conhecia aqui na Terra até aquele momento. E por que a gente fala isso, né? A gente fala isso porque, em primeiro lugar, o Cristo já começa fazendo curas. Aliás, a sua propaganda pública, né, o que fez que ele se tornasse conhecido do público no primeiro momento, foram as curas físicas. Foi aquele bem-aventurado, os aflitos, vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Então a pessoa chegava ali, até hoje, se você conhecer aí num determinado lugar alguém que com uma imposição de mão faz um cego enxergar, você provavelmente vai procurar aquela pessoa por conta das gastrites aí da vida, por conta de qualquer problema de saúde. Mas depois a gente vai ver também o comportamento, a inteligência, vai demonstrar um ser muito superior, muito especial até. Por isso que tornaram um mito em várias culturas, né? Teve gente até que achou que não existiu, que foi uma história criada, mas tem historiadores da época, um deles, o mais notável, então se chama Joséfo, para quem quiser pesquisar, esse historiador deixou mesmo que existiu realmente o Cristo. Mas enfim, você começa a estudar a vida do Cristo, você encontra uma pessoa especial, diferente de tudo. Mas quando você vai estudar a vida dos discípulos, você começa a ver, né, 12 discípulos inicialmente. A gente sabe que depois desses 12 teve muitos outros. Até hoje tem discípulo a cada momento, porque existem os trabalhadores da última hora. Mas quando você vai pegar ali a história de cada discípulo, principalmente daqueles que conviveram de maneira mais próxima, você vai ver ali quem estava sempre próximo do Cristo. Pedro, Tiago e João. Esses três. Pedro, Tiago e João. Aí você pega Pedro e Tiago, eles deram continuidade ao movimento cristão, melhor, deram início ao movimento cristão, deram continuidade depois que Jesus foi embora. Casa do Caminho. Então, depois que começou ali a mansão do caminho, o que acontece? Uma instalação simples, humilde, em que se recebiam as pessoas e se recebia o quê? Em primeiro lugar, dando alimentação, dando roupa, dando remédio, primeiros socorros. Então, em primeiro lugar, o hospital, para depois pregar a boa nova, ser uma escola também, e no final das contas, dá até a oportunidade daquela pessoa de trabalhar também, ajudando os outros, uma oficina de trabalho. Isso que era Mas quem era Pedro, por exemplo? Pedro, a gente já vai ver uma figura muito rude de um pescador que era analfabeto, né? E que mal sabia falar até o próprio idioma, mas deixou alguma coisa escrita depois, porque até acharam posteriormente o Evangelho de Pedro, que não foi canonizado. Mas não era aquela pessoa letrada, não era.
E além disso, é uma pessoa muito rude e até violenta. Basta lembrar que cortou a orelha do soldado romano que prendeu o Cristo. Depois negou o Cristo por 3 vezes. E o Cristo, uma sutileza, né? Depois que retorna e aparece para ele em espírito, fala: tu me amas, Pedro? Faz a mesma pergunta 3 vezes antes do galo cantar, né? Ele: claro que eu te amo, mas tu me amas mesmo, Pedro? Claro que eu te amo. E quando o galo canta, Pedro entra em choro convulsivo, enfim. Aquela história muito linda ali que a gente vai conhecer quando parar para ler. Mas você vai para Tiago. Tiago era aquele homem mais politizado e mais com jeito também de lidar com a aristocracia da época, com os judeus da época. Também tinha muitos defeitos. Você vai ver, Tomé duvidava de tudo, das pessoas. Ele teve que tocar no Cristo para poder acreditar. Maria Madalena, quem era Maria Madalena? Maria Madalena é uma pessoa envolvida na sensualidade que, por conta disso, normalmente, quem está preso nas garras da sensualidade aqui na Terra, normalmente tem alguns espíritos ali sugando a sua energia, essa energia do chakra genésico. Era o que a Maria Madalena estava vivendo. O próprio Mateus, que é o versículo do Evangelho de Mateus, está falando da história de Mateus. O que é Mateus? Mateus era um cobrador de imposto, e o cobrador de imposto da época, ele tinha um poder militar na mão e tinha o abuso, que era normal da época. Então, ele tirava as vidas, ele fazia... confiscava, essa palavra certa, confiscava os bens das pessoas. E aí o que acontece? Jesus vira para ele e simplesmente fala: segue-me. Se a gente parar para estudar cada discípulo, a gente vai encontrar fatalmente traços de personalidade que tem em comum com a gente. Aqueles homens ali, a partir do momento que começaram a seguir o Cristo no primeiro, mesmo timidamente no primeiro momento, eles também fizeram curas. Nem toda cura. Tem uma passagem do Evangelho que fala: por que essa categoria de espírito a gente não consegue expulsar, de demônios, né? E falam lá, né? Falar porque para esse tipo de demônio precisa de jejum. E é jejum que é você ter autoridade moral, não é jejum de comida, não. É jejum de autoridade moral. Você não pode mais estar entregue a alguns instintos mais primitivos, porque isso vai ser explorado pelos espíritos. Então, tudo bem. Mas curaram muita gente, tá? Curas mais simples, e pregaram a boa nova. É exatamente o que acontece com a gente. A gente começa a trabalhar e daqui a pouco a gente não está nem percebendo, mas a gente recebe por intuição a vontade de dar um abraço em alguém, vai lá dar um abraço naquela pessoa, e depois a pessoa vem se desmanchar agradecendo o abraço, dizendo que estava precisando de um abraço, que estava até com ideia suicida, estava com uma depressão tremenda e aquele abraço fez bem. Quer dizer, está sendo ali um levante que a gente não está percebendo, que acontece várias vezes ao longo do dia e a gente muitas das vezes não está percebendo. Mas eu estou querendo dizer o seguinte: Jesus não pergunta para ninguém se você é fraco, se você é imperfeito, se você está sofrendo em família, está devendo, se tem tentação, se está sendo acusado de alguma falta, né? Se você estudou ou não estudou, ou se você é rico ou pobre de possibilidade material. Nada disso aqui. O texto é muito perfeito e muito claro, o texto do Emmanuel de hoje. Ele apenas fala: segue-me. Então, vem. Porque depois que a gente começa, tem a coragem de dar o primeiro passo, e a gente vai lembrar que todos os que estão lá na vanguarda, eles deram o primeiro passo. A gente está aqui na retaguarda, e enquanto a gente não der o primeiro passo, a gente não vai conseguir também chegar onde eles estão. Os primeiros passos são sempre vacilantes. A gente não lembra do primeiro passo que a gente deu quando criança, mas olha para os bebês hoje, quando eles dão o primeiro passo, como é que é. É sempre aquela coisinha ali delicada, aquele pezinho querendo dobrar e quase cair, e efetivamente cai e você levanta de novo. O primeiro passo tem que ser daquele jeito. Agora, dei o primeiro passo, nada neste mundo vai fazer com que eu desista de continuar caminhando. Eu não posso nunca usar a desculpa de imperfeição para abandonar a atividade que eu tenho para fazer e seguir. E a gente vai seguindo, cada vez mais os traços do mestre. Aliás, é caminho sem volta. Daqui para frente, né, é sempre procurando buscar o mestre para dentro do nosso coração. É a lição de hoje do Emmanuel maravilhosa, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.